Bem-vindos ao Mediautorium Podcast. Forte abraço para você que está ligado aqui no nosso canal Mediautorium Podcast. Hoje nós vamos falar de medicina, mas vamos falar de uma medicina de uma aproximação um pouquinho diferente, que é do ponto de vista das finanças. Estou aqui com o Dr. Davi Bichara, meu co-host neste projeto do Mediautorium Podcast, e recebemos hoje aqui conosco o Dr. Tiago Pereira, que é médico, mas também expert em investimentos para médicos, doutor. Então, Exatamente. é muito importante, nessa pauta, doutor Davi, a gente falar não como enriquecer, mas como a gente ter uma segurança financeira, né, e principalmente dos médicos que trabalham tanto e às vezes esquecem esse lado financeiro, né, doutor Tiago? É isso mesmo que a gente vai discutir hoje? Seja Exatamente. bem-vindo. Muito obrigado, André. Muito obrigado pelo convite. Prazer, eu estou mais uma vez lhe rever. Assisti algumas aulas suas, alguns cursos, como estava falando aqui anteriormente. Então, realmente é isso. A gente aprende muito, né, durante a faculdade a, a medicina, né, a parte técnica, mas, infelizmente, a parte financeira a gente não aprende. Inclusive, não aprende nem a como gerir um consultório, nada disso. Então, a gente vai simplesmente deixando de lado e vai só focando na medicina, na medicina, na medicina. Que, claro, é importante, mas acaba esquecendo, deixando de lado aí, e acaba cometendo vários erros financeiros que no futuro vão gerar problemas graves ali para os colegas ao longo do tempo. Os médicos têm uma trajetória de muito investimento em conhecimento, né? Sim, Formação, né? Cursos, fellow, né? E por aí vai. E o doutor Tiago já tem uma vertente mais voltada por certificações no mercado financeiro, né? Então, ele é consultor financeiro credenciado pela CVM, especialista em investimentos, autor de livro Manual Prático de Finanças e Investimentos para Médicos. Qual a importância dessas certificações, né? Desses títulos? Porque tem muita gente se aventurando no mercado aí para falar sobre investimentos, né? exatamente. E principalmente dentro da nossa área médica ali, envolvendo médicos, né? E tem muita gente realmente falando sobre o tema, mas que não tem nenhum tipo de certificação. Então, a gente, desde 2019, quando começamos a abrir ali o Instagram, começamos a mostrar o que a gente fazia, mais ou menos com investimento, com dinheiro e tudo, a gente então começou a perceber que tinha muita gente falando sobre, mas a gente optou por seguir, assim como na medicina precisa ter certificação, precisa ter ali o título de especialista, tudo, então a gente optou também por fazer a mesma coisa na área financeira. Então, ali em 2022, tiramos a nossa certificação para realmente fazer um trabalho realmente adequado com os colegas médicos, fazer um trabalho que seja certificado, que seja tudo regulado ali pela CVM, que é o órgão que regula toda a parte do mercado financeiro brasileiro. Então, a gente optou por fazer realmente isso, assim como eu falei, assim como na medicina ter título de especialista, tudo também na área financeira é muito importante, para justamente evitar de ser só mais um que fala aí sobre o tema, que é o que a gente mais vê hoje em dia aí nas redes sociais. Então, cada vez mais chega bastante gente falando sobre o tema e simplesmente falando qualquer coisa sem ter nenhum tipo de de regularização pela CVM. Então, acaba falando muitas vezes bobagem, então realmente a gente optou por fazer essa certificação para ter uma tranquilidade e passar para os colegas essa autoridade também sobre o tema, né? É muito interessante e a gente fica muito feliz de ter um colega que estudou e se preparou, e está preparado para orientar. Porque o que a gente vê na prática, eu particularmente, assim, nós não fomos preparados para isso. E a maioria dos médicos que eu conheço investem em imóveis Sim. e alguns até na pecuária, em gado, né? Qual é o problema do médico que investe em imóvel? Então, doutor, o problema inclusive a gente acompanha vários desses colegas médicos que quando chegam para a gente já estão com patrimônio extremamente concentrado, às vezes 100% do patrimônio só em imóveis, por exemplo. Claro, gera ali uma renda, o aluguel. Agora tem que ter o cuidado, por exemplo, esse ano, com a questão da nova regra de tributação, da reforma tributária. Vai ter que ter muito cuidado com essa questão desses imóveis, porque tem a taxação aí. Então, realmente tem que estar tudo muito bem regularizado, porque senão a Receita Federal já vai estar aí de olho em cima, já estava. Agora a tendência só vai piorar em relação a isso. Então, o problema de ter só imóveis é o que já aconteceu com alguns colegas que a gente acompanha. Aconteceu uma emergência, por exemplo, e não tem o dinheiro para resolver uma situação ali imediata. Então, tive um caso, por exemplo, de um colega que o pai, não foi nem para ele, foi para o pai, precisou de uma emergência ali, 130 mil reais ele precisou ali de urgência, e ele não tinha esse dinheiro. Tinha muitos imóveis, tinha 9, 10 imóveis ali, estava tudo, é o famoso patrimônio imobilizado, né? É ilíquido, né? Ele não é líquido, ele não tem ali o acesso imediato ao dinheiro, até porque você não consegue vender um imóvel rápido, e também não consegue vender uma parte do imóvel, né, rapidamente. Então você tem que vender, ou eu vendo o imóvel todo, ou então não sei que você vai ter que dar um desconto muito grande, mas mesmo assim não necessariamente vai conseguir vender rápido. Então o problema todo é esse,
é ficar sem liquidez. É um grande problema não ter uma liquidez. E aí, no caso de uma emergência, por exemplo, muitos colegas estão 100% em imóveis, e aí, no caso de uma emergência, ou vai ter que recorrer a empréstimo, vai ter que recorrer a cheque especial, vai ter que recorrer a dívidas aí acaba que, ao mesmo tempo, parece que é um médico que tem muito dinheiro, que tem patrimônio, mas aí está endividado porque não tinha ali o dinheiro, pelo menos uma parte do patrimônio líquido ali, com acesso imediato, por exemplo, entendeu? É o D mais zero, né? O D mais um, né? Que a Exatamente, gente precisa desse dinheiro na exatamente, mão no máximo em um dia, né? Que vai fazer a diferença, inclusive, no tratamento, né? Porque você exatamente. vendeu uma casa, por mais que a casa valha 300 mil, 400 mil, né? Não é da noite pro dia que você vende, né? Exatamente. Agora, o que é que você identificou no perfil dos médicos? O que é que você já percebeu ali que é recorrente entre os médicos em relação à questão financeira? Então, a gente, ao longo desse tempo que a gente está fazendo esses acompanhamentos individuais com os colegas médicos, a gente conseguiu ter basicamente três tipos de grupos de colegas médicos. Isso, inclusive, até teve um estudo agora de 2025, do início do ano passado, sobre o tema e bateu mais ou menos com o que a gente está vendo isso na prática. Então, tem basicamente três grupos de médicos. Tem aquele grupo. E aí, é mais ou menos também 30%, 33% cada um. É bem próximo, assim, em termos de percentuais, a divisão entre eles. Então, tem aquele primeiro grupo, que é o médico totalmente endividado. Então, assim, no geral, todo médico ganha bem. Isso aí não tem como a gente dizer que não tem como negar. Então, realmente, o médico ganha bem. É claro que hoje em dia, infelizmente, com a quantidade de faculdades particulares, com a quantidade de médicos se formando, isso aí, a tendência está começando a ficar ruim em alguns locais, mas, querendo ou não, ainda assim, o médico ganha realmente, no geral, muito bem. Então, tem esse primeiro grupo que ganha muito bem, mas está super endividado. Ele sabe da faculdade, ali, por exemplo, já sai com FIES ali de 600 mil, de 900 mil, de 1 milhão, ou então sai da faculdade e já se mete ali no financiamento de um imóvel, ou compra o carrão do ano, que aí ele acha que ele merece, né? Enfim, já faz logo essa dívida. Então tem esse primeiro grupo que é realmente o super endividado e ele não sabe nem quanto ganha, quanto gasta, simplesmente vai levando a vida ali. Tá ganhando Deixa a vida super me bem, levar. deixa a vida me levar, exatamente. Estou ganhando bem, ele acha, e o pior é que ele achar que vai continuar recebendo essa renda e vai ter aquele famoso pique de conseguir ter esse trabalho. Plantão, emendando plantão, consultório, cirurgia para um lado e para o outro, ele acha que ele vai conseguir fazer isso. Quando começa a se aproximar, uns 10 anos geralmente de formado, já começa a ficar preocupado e ver que não é bem aquilo, que ele não consegue mais fazer aquela rotina. Então eu tenho esse primeiro grupo. O segundo grupo é aquele grupo que também, claro, ganha bem, mas já sobra um pouquinho ali, tem uma renda já também alta, sobra um pouco, mas aí comete o erro de deixar tudo na poupança, por exemplo, ou deixa na conta corrente, ou então já teve caso de colega que tem dinheiro em espécie, de fato, em casa, o meu famoso No dinheiro embaixo colchão. do colchão, exatamente. Então, eu atendi agora um colega recente que tinha ali simplesmente 100 mil em espécie em casa mesmo. E aí, então, ele acaba cometendo esse erro, que também é um erro que gera graves perdas financeiras, porque realmente perde dinheiro ao longo do tempo, até pela própria inflação e pelo fato de realmente não estar alocado em nenhum tipo de investimento. E o terceiro grupo é, sim, o grupo que é um grupo de médicos que já faz ali algum investimento, que já tem uma noção mais básica, já sabe quanto ganha, quanto gasta, aí já tem, de repente, uma reserva ali já formada, tudo. Só que eles acabam cometendo um outro erro, que é o erro de deixar na mão, por exemplo, de gerente, de assessor e achar que está investindo. Então ele deixa ali e é simplesmente, não, o assessor está resolvendo isso para mim, não tenho tempo para cuidar com o investimento, acha que também é muito difícil eu falar sobre investimento, acha que precisa ficar acompanhando notícias o tempo todo, que precisa ficar vendo quanto a bolsa variou para cima e para baixo. E a gente sabe que na prática não é assim que funciona, não precisa ter esse tipo de acompanhamento tão de perto. Se você tiver uma estratégia bem feita, bem alinhada às suas necessidades, aos seus objetivos, você não precisa estar acompanhando notícias o tempo todo do mercado financeiro para fazer bons investimentos. Então tem esse terceiro grupo que realmente que ele muitas das vezes acha que está investido bem, mas simplesmente deixa lá o dinheiro e aí só vai descobrir que quando o problema acontece é quando ele vai precisar resgatar o dinheiro. Que aí ou acontece aquilo que eu falei de não ter liquidez, por exemplo, que é mesmo para quem também investe, muitas vezes assessores, infelizmente, claro, a gente sabe que tem profissionais e profissionais, mas infelizmente tem muito assessor por aí que simplesmente bloqueia o dinheiro do médico por vários anos. Então eu já peguei médico que está com 50 mil, 100 mil, 200 mil, que só pode sacar de 2033, por exemplo. Então, assim, é um dinheiro que realmente não faz sentido. Aí surge, por exemplo, eu quero resolver agora que eu quero fazer um curso de ultrassom, quero comprar ultrassom, quero fazer um curso de ultrassom, um ecocardiograma. Surge ali uma oportunidade de comprar por um bom desconto. Cadê o dinheiro? Não tem, está Ele bloqueado. acha que tem o Ele dinheiro e acha não que tem tem. dinheiro, ele acha que está investindo, entendeu? Ou então, daqui a 10 anos, ele vai lá, uma previdência privada, que é muito famosa também dos colegas médicos, a gente sabe que realmente a INSS, infelizmente, não dá para contar com a INSS, então deixa ali numa previdência privada, e quando ele vai sacar o dinheiro, ele acha que tinha uma renda tal, e a renda é muito menor do que ele julgava, que ele achava que ele conseguiria ter. Então, são basicamente esses três grupos de médicos que a gente vê na prática, acompanhando eles ao longo do tempo. Agora, hoje, alguns médicos precisam abrir uma pessoa jurídica Sim. e tem médicos pessoa física. Do ponto de vista tributário, o que é melhor ou não tem melhor? Depende da renda. Depende muito, não só da renda, depende muito do tipo de trabalho mesmo. Depende também se ele tem patrimônios, por exemplo, imóveis também, então, e depende também se esse imóvel é só para aluguel ou se é um imóvel para
para moradia mesmo. Então, tem várias variáveis que precisam ser analisadas. Realmente não existe um padrão. Agora, o cuidado é que o médico tem que ter, isso aí é fato. As famosas recebimentos via pessoa física sem declaração. Então, tem muito. Por exemplo, esse caso desse colega que eu citei, que era um oftalmologista, ele falou, não, na nossa área, oftalmologia, a gente recebe muito em dinheiro em espécie. Eu falei, tá, mas tudo bem, mas e você, como é que você declara isso? Aí, não tem declaração, então aquele famoso dá de fazer aquela consulta sem nota fiscal, enfim, sem emissão de nota, dá um pouco de desconto. Só que assim, a Receita está em cima desse tipo de situação. Então, o maior cuidado é esse. No geral, faz mais sentido receber via PJ, tá tudo organizado, tá tudo ali regularizado. Os contadores hoje em dia conseguem fazer estratégias ali que você consegue pagar uma taxa, uma carga tributária bem menor, mas existe casos e casos. Mas no geral, realmente, PJ parece fazer mais sentido. O problema da pessoa física é esse. Realmente é simplesmente ir pegando dinheiro ali, colocando na conta, e aí não tendo um tipo de regularização, e quando for declarar imposto de renda, não vai ter como. E aí, tá comprando carro, tá comprando, tá aumentando o patrimônio, e daí a Receita vai querer saber, bem, de onde é que vem esse dinheiro? E aí Você então tem paga que ter esse 20 mil cuidado. reais de cartão de crédito, tem que declarar Exatamente. E tudo, da né? onde? Tá vindo Exatamente. de onde Faz esse uma viagem dinheiro? ali pra Disney, pra Europa, e aí tá vindo de onde esse dinheiro. Então realmente tem que ter muito cuidado com esse E a ponto. pessoa jurídica, o pagamento do imposto é mensal? Sim, tem opções de pagamentos mensais, mas tem algumas também que o contador consegue ajustar para pagamentos trimestrais, por exemplo. Outro problema do médico é a questão do consultório dele Uhum, e ele gerenciar esse consultório com despesas pessoais. sim. Qual é a ideia aí? O primeiro ponto, e inclusive isso é também algo que a gente aborda no nosso acompanhamento, é separar. Precisa ter essa separação bem clara entre pessoa física e pessoa jurídica. Você não tem como você misturar as duas coisas, e isso acontece, infelizmente acontece muito, né? Essa mistura entre pessoa física e pessoa jurídica. Então não se sabe o que é gasto de pessoa física e gasto de pessoa jurídica, então precisa ter de fato essa separação muito bem clara. E aí tem as opções, por exemplo, de você ter ali, por exemplo, um prolabore da empresa, ter um prolabore fixo ali, um prolabore mínimo, por exemplo. Até isso aí, inclusive, é até uma forma de planejamento fiscal, de você ter uma carga tributária menor, você fazer uma prolabore menor, o mínimo possível dentro do padrão de tipo de empresa que você tenha, Salário e o mínimo, resto né? você pode fazer Pode via ser um salário antecipação de mínimo. lucro. Exatamente. Muita gente faz um salário mínimo de prolabore, que aí você paga o mínimo possível de imposto, de INSS, e o resto você faz via antecipação de lucro, é o que a gente mais recomenda fazer. E muitos colegas chegam com a gente, por exemplo, já teve caso de colega que chegou que 100% do salário dele é prolabore. Eu falei, não faça isso, você está pagando muito imposto de forma desnecessária. Então precisa de fato ter essa separação de pessoa física com jurídica, porque senão realmente vira uma bola de neve ali. E aí a Receita hoje em dia, com mais agora essa reforma, realmente está muito próxima e precisa ter de fato um bom contador, a empresa tem que estar muito bem organizada para evitar que isso aconteça. E doutor também não consegue enxergar como é que está o faturamento desse consultório, né, os custos desse consultório, porque Mistura as tudo, coisas se misturam, mistura. né? Então, o cara pode achar que está ganhando bem lá no É, consultório, que as coisas estão indo bem, mas ele está tirando despesa no cartão dele de crédito, né, exatamente. pagando, cobrindo com alguma coisa na conta dele. Tem um casal que É, eu acompanho, comecei a acompanhar agora recentemente, que eles fazem os dois, os dois são obstetras, são parto, enfim, vários procedimentos. Eles fazem mais ou menos 200 mil por mês, os dois, somando. Só que aí gastam também basicamente os 200 mil. E aí, só que esses gastos, assim, quando a gente foi analisar, deu bastante trabalho para acompanhar todos os gastos, porque de fato era uma mistura, misturaram tudo. Aí cartão de pessoa física pagando conta da empresa, cartão da empresa pagando viagem de pessoa física, então realmente é uma mistura muito grande. E aí precisa ter muito bem isso, muito bem organizado, precisa ter uma conta de pessoa jurídica, uma conta de pessoa física para evitar que tenha qualquer tipo de problema e ter essa falsa ilusão de que a empresa está indo bem, mas a pessoa física, ou ao contrário, estou indo bem a pessoa física, mas na verdade você está, às vezes, está destruindo ali o faturamento da empresa, misturando, né, as contas da pessoa física com a pessoa jurídica. Então você às vezes faz essa antecipação de lucro e às vezes não tem nem lucro. O lucro não existe, na verdade você está fazendo antecipação. Então realmente tem que ter muito cuidado com isso. Uma pergunta também que eu acho importante: a gente tem os bancos tradicionais e hoje está cheio de cooperativas, Sim. inclusive cooperativas médicas, Uhum. não médicas. Tem diferença isso para aplicação? Você recomenda um tipo ou outro, ou isso depende do mercado? Assim, no geral, as cooperativas, pelo menos, acho que a gente tem conhecimento. Inclusive, até ontem a gente fez um atendimento com um colega que 100% do patrimônio dele está só numa cooperativa. Só que quando a gente foi, por exemplo, abordar a parte de investimento propriamente dita, em ativos do mercado financeiro, geralmente as cooperativas não têm boas opções de investimento. São ali uns fundos, ali umas previdências, geralmente, no geral, não fazem muito sentido. Então, pensando na parte de investimento mesmo, no mercado financeiro, seja a nível de Brasil, a nível de exterior, por exemplo, no geral faz muito mais sentido ter contas em corretoras mesmo. Ou então em banco, no famoso banco digitais, por exemplo, em que você consegue ter acesso, tem banco hoje em dia que você consegue, com apenas uma conta, você consegue investir tanto no Brasil quanto no exterior, por exemplo, até em criptomoedas também dá para fazer, tem alguns bancos que permitem esse tipo de investimento. Aí já os bancos tradicionais,
você tem ali algumas opções de investimento, mas são bem restritas. Ou então, por exemplo, a plataforma às vezes é ruim, o aplicativo é ruim, você não consegue de fato fazer um bom investimento. Então, no geral, o que mais assim a gente recomenda são as corretoras separadas assim dos bancões, ou então esses bancos, alguns dos bancos digitais aí que são bem grandes hoje em dia e que permitem esse investimento em várias classes com uma conta só, para você não precisar ficar tendo várias contas, fica até uma confusão, até na hora de declarar imposto de renda vai ficar ruim de você ter várias contas e acaba perdendo documentos, enfim, fica muito ruim. Você falou criptomoedas, é seguro? Sim, no geral é seguro, sim. Agora, claro, tem que ter muito cuidado com Porque as todo famosas mundo tem pirâmides. medo quando fala, pelo menos as pessoas que eu conheço têm medo Sim, disso. tem a mais famosa, claro, é o Bitcoin, que de fato hoje em dia já é considerada, tem um certo nível de segurança, tem mais uma ou duas que também são grandes. Agora tem que ter muito cuidado nas famosas, aquelas pequenas criptomoedas que às vezes surge aí, os famosos meme coins, que surge ali uma moeda que a 1 centavo, que vira R$ 1, depois volta para 1 centavo e perde valor totalmente, então tem que ter cuidado. E muito cuidado também, claro, com as famosas empresas aí, as pirâmides que realmente usam a ideia do criptomoeda para você ganhar dinheiro fácil. E aí, às vezes ou outra, a gente tem inclusive um hospital que a gente trabalha que num certo mês um certo período do ano passado, toda a equipe de enfermagem, de técnico, estava investindo, né, entre aspas, numa pirâmide dessa, que depois era claro que Deu ia ruim. cair e ia dar ruim. E o pessoal botando o salário inteiro do hospital, Caramba. enfim. Então, realmente, isso é esse o cuidado maior que tem que ter com as criptomoedas. Então, elas fazem sentido, elas já têm ali realmente. Tem uma certa solidez já e tem algumas interações, algumas situações em que elas vão ser muito benéficas, assim, para a parte, até a parte de medicina, da telemedicina, enfim, outras coisas, cirurgia robótica, realmente tem ali implicações bem interessantes, mas agora o cuidado é não ter, claro, todo o patrimônio em criptomoeda, isso aí jamais. A gente já pegou o caso de colega com 50% de criptomoeda, aí realmente é loucura total. Aí entra naquela história de que você não pode botar todos os ovos no mesmo cesto, né? Exatamente, Você precisa ter precisa uma diversificação. diversificar, né? Exatamente. O médico, você falou que tem 3 perfis de médicos, né, e o que que você recomendaria, né? Primeiro que o cara que está endividado é pagar as dívidas, né, o quanto antes, né, porque os juros vai Sim. corroendo, né, toda a renda dele. Mas o doutor Davi resolveu agora, né, fazer um investimento, né? Qual seria o primeiro passo para o doutor Davi, né, ter uma saúde financeira mais estruturada, né? Reserva de emergência, qual é o caminho que você indica aí para o colega? Então, o que a gente faz sempre, que todo colega que chega com a gente faz primeiro uma consulta de diagnóstico patrimonial. Então, a gente primeiro senta e aí faz receitas, despesas, dívidas que possui, o patrimônio que já tem, quanto já tem de reserva, o quanto não tem, os objetivos ali de vida, tanto de curto ali de até 2 anos, por exemplo, de médio prazo até de uns 5 anos e de longo prazo de 5 anos, 7 anos para frente. Então, a gente precisa entender tudo isso para a gente poder elaborar uma estratégia específica para cada caso, porque a gente não acredita que existe uma estratégia que sirva para todo mundo. Cada um tem o seu momento de vida. O doutor já tem tanto tempo de experiência, não posso fazer a mesma estratégia para ele, não pode ser com recém-formado. Então, realmente existem objetivos totalmente diferentes. Então, a gente precisa analisar realmente caso a caso. Mas a regra básica é: receitas tem que ser maior que despesa, isso é fato, não tem nem como discutir isso. Precisa ter uma reserva mínima, que a gente considera um mínimo, do mínimo, assim, seriam 3 meses de reserva, e esses 3 meses é de acordo com a sua despesa fixa, que seria o que a gente chama de despesa essencial. Então, ali, luz, a energia, né, água, telefone, os gastos, alimentação, transporte, então esses custos essenciais, você pega e multiplica esse valor que você tem de gasto mensal fixo por pelo menos 3, que aí seriam os 3 meses de reserva mínimo. Aí também até esse tempo de reserva precisa ser analisado, porque tem casos de colega que 3 meses é o suficiente, mas tem outros que precisam de 12 meses, por exemplo. Aquele médico que tem 100% plantão, que se ele parar de trabalhar não recebe nada. Então, esse médico ele vai precisar de uma reserva maior. Agora, aquele outro que é concursado, então que já tem um consultório, que já tem uma boa renda, já tem um bom histórico de faturamento, talvez 3 meses possa servir. E aí, a partir disso, então, a gente direciona de acordo com os objetivos. Então, para aquele objetivo de curto prazo, eu quero ter uma viagem daqui a 2 anos. Faz um investimento específico para aquela situação. Para um objetivo de médio prazo, sei lá, um consultório, comprar um aparelho, enfim, fazer uma viagem internacional mais longa, que exige um valor maior, aí já tem investimentos para esse objetivo. E para aqueles objetivos de longo prazo, aposentadoria, ou então ter uma renda passiva de 10 mil, de 15, 20 mil, enfim, daqui a 10, 15, 20 anos, aí sim tem outros investimentos também específicos para essa situação. Então, basicamente essa sequência que a gente faz, sempre de forma individual e personalizada, porque não tem como ter uma estratégia genérica, cada um cada Eu caso é cada eu caso, né? vou confidenciar a vocês que eu entrei
né, nesses investimentos, fiz a minha reserva financeira de 6, 7 meses, e 1 ano depois eu gastei todo o dinheiro fazendo viagens internacionais. Feliz, mas agora eu preciso voltar para essa reserva Exatamente. financeira. Constância é importante, né? Exatamente. Até porque, na verdade, então não era reserva. Era A para reserva ser. deveria ser Eu, separada da parte da eu viagem. carimbei ela de outra forma, no final das contas. Exatamente. Algumas especialidades médicas precisam constantemente estar comprando equipamento. Sim. Dermatologia, radiologia, próprio laboratório. E o que é melhor hoje? É você comprar, é alugar, ou se eu tenho dinheiro para comprar à vista, é melhor eu não comprar, aplicar esse dinheiro e comprar parcelado? Existe uma fórmula para Eu isso? não tenho uma fórmula exata, mas basicamente, por exemplo, se considerar, e inclusive foi até uma coincidência que realmente ontem teve um colega que eu acompanho que ele está numa situação dessa. Ele tem um aparelho de ecocardiograma para comprar, e aí ele foi lá verificar. Se for comprar à vista, ele tem ali 10% de desconto, e se ele financiar, ele pagaria o valor ali integral. Aí, basicamente, uma regra que a gente utiliza, que pode ser utilizada nesse caso, é avaliar a taxa de juros brasileira. Então, por exemplo, atualmente a taxa Selic está 15%. Então, teoricamente, valeria a pena comprar à vista se o desconto for maior do que esses 15%. Porque se você deixar o dinheiro aplicado, você tem garantia de que vai receber 15% ao ano. E se esse desconto for menor do que esses 15%, então teoricamente não vale a pena. E outra, geralmente, aí para esses casos de comprar aparelho, de ser um dinheiro que não vai ser de fato um passivo, vai ser um ativo. Você vai estar comprando um aparelho que vai gerar um retorno para você. Então, nesse caso, muitas das vezes faz sentido ter uma dívida. Esse tipo de dívida é o que chama de dívida boa, que Isso. você faz ali aquele endividamento, só que você tem um retorno. Então, muitos colegas comprou aparelho de ultrassom, de eco, e o aparelho se paga. Então você consegue ali alugando, por exemplo, para outro médico, ou então com você mesmo, fazendo ali os atendimentos, você consegue pagar esse aparelho. Então sai de graça, né, entre aspas, o aparelho. Então nesses casos faz muito sentido, por exemplo, ter uma dívida. Aí entra, por exemplo, a questão da cooperativa. As cooperativas elas são muito interessantes nesse sentido. Elas geralmente fazem ali financiamentos para médicos com taxas bem interessantes. Diferente dos bancões, por exemplo. Então, nesse caso, é bem interessante ter uma cooperativa nesse sentido para ajudar esse tipo de financiamento de aparelho, por exemplo. E aí, então, só faria sentido fazer à vista, mesmo se fosse um desconto muito grande, mas na maioria das vezes não vai ser, então acaba fazendo mais sentido fazer um financiamento mesmo, ou então um parcelamento ali sem juros, se tiver opção, enfim, tipo, de repente tiver um cartão com limite alto, seria interessante que já volta, por exemplo, para a questão das milhas, que é um ponto que os colegas, por exemplo, não utilizam milhas para viagens, que perdem muito dinheiro comprando passagens, então seria um ponto interessante também para se levar em consideração. A gente fala em indicadores financeiros. Uhum. Quais são aqueles principais que eu, como médico, tenho que pelo menos saber? Taxa de juros, que por sinal teve a reunião do Copom ontem, que acontece a cada 45 dias e manteve os 15% ao ano. Então essa Mas querem reduzir, né? a intenção a partir da próxima já é a redução. A ideia seria que já seria uma redução agora nessa, mas não houve essa redução. Então existe já, o mercado já orientou de que na próxima reunião em março deve acontecer essa redução. E a tendência natural que isso aconteça mesmo, já que a inflação a princípio está sob controle. Um outro ponto seria a inflação, só que a inflação, o cuidado da inflação, a que é divulgada pelo mercado, pelo Banco Central e tudo pelo governo, que está ali em torno de 4,5% mais ou menos nos últimos 12 meses, essa inflação para o médico, na verdade, não só para o médico, para qualquer profissional, ela não é a inflação real. Se você fui pagar a mensalidade da minha filha agora, aumentou 8%. Então, a inflação minha é totalmente diferente da inflação real. Então, cada um tem uma inflação diferente. Só você no supermercado, você de fato não aumentou 4% de um ano para outras coisas. Então, realmente, seriam acho que os dois principais indicadores que a gente precisa levar em consideração. De fato, é essa taxa de juros, para entender, por exemplo, essa questão de desconto, o que valeria a pena, que não só para aparelho, até para você fazer uma compra de qualquer produto, sei lá, um computador, alguma coisa, seria interessante você levar isso em consideração, essa taxa de juros, para ver se vale a pena comprar à vista ou comprar parcelado. E a inflação, só que a inflação atualmente deveria ser calculada a sua inflação e não a inflação que é divulgada no mercado, porque para você entender quanto de. Daí vai ser interessante porque você vai também conseguir ver que a sua renda muitas das vezes não aumenta de acordo com a inflação. E aí o que acontece é que a gente acaba perdendo poder de compra ao longo do tempo. Então a gente acha que a gente está enriquecendo, está aumentando o salário, mas na verdade a gente está perdendo poder de compra ao longo do tempo por conta da inflação pessoal e não a divulgada pelo governo. Doutor, para o médico hoje, o que é mais importante? Aumentar a renda, proteger esse patrimônio? A gente vê, por exemplo, muitos colegas médicos, né? Estou falando colega médico, já estou me inserindo já no meio da medicina aqui já, mas a gente vê muitos médicos, né, por exemplo, trabalhando muito com plantões, né? Uhum. E uma hora o próprio corpo se cansa Sim, disso, né? O cara já não tem mais pique, ou então já chega uma idade, né, que ele, pô, quero estar, né, com a minha família, né, com meus filhos e tudo mais. Plantão é desgastante, né? sim, Traz com certeza. muito cansaço físico para o médico, cansaço mental, mas traz um dinheiro
Rápido. né, rápido, né, um bom dinheiro Já você vê, ou às vezes não acontece. nem sempre, mas, né, um dinheiro interessante. Mas aí a gente pensa assim, o cara tem que trabalhar mais mesmo para aplicar mais dinheiro, para aumentar essa renda, ou ele consegue, controlar mais essa renda dele agora, ser um pouco mais cauteloso na hora de fazer os gastos dele e depois com esses rendimentos ele ter uma qualidade de vida melhor. O que você sugere agora? Então, o grande ponto é que muita gente pensa assim, que ganhar mais vai resolver o problema, e na verdade não é isso que resolve. O grande detalhe, até tem casos que a gente cita, por exemplo. Que não é falta de Exatamente. Então, por exemplo, tenho 2 casais aqui de exemplo, e são casos reais. Um casal ganha 100.000 por mês, mas gasta 110. E o outro médico, solteiro, tudo bem, mora com os pais, mas assim, não a questão é dele, tá ali temporariamente morando com os pais ainda, mas ganha 16.000 e gasta só 6.000, ou seja, sobra 10.000 todo mês. Então, teoricamente, ele é mais rico do que quem ganha 100.000. Então, de fato, não é quanto fatura, mas principalmente inicialmente é quanto gasta. Então, o que acontece, o maior erro é justamente o colega sair da faculdade e já sai ali com a sua parcela da BMW, já sai ali com o seu parcela do financiamento, o erro da questão do imóvel, né? De comprar logo, financiar logo o imóvel, achando que vai resolver ali, ou compra um terreno para depois se valorizar, enfim, às vezes acontece não valorizar e perde dinheiro. Então, realmente, o maior cuidado é esse, é tentar manter o máximo possível de tempo o padrão de vida mais baixo e tentar fazer esse dinheiro, colocar esse dinheiro já para tirar plantão por ele, como a gente fala, já desde cedo e com o maior percentual possível. Então, ali, sei lá, formou, se conseguir manter o padrão de vida bem baixinho, conseguir separar 30, 40, 50% ou até mais, isso vai acelerar o processo de juros compostos, juros sobre juros ali no início vai ser muito maior, vai ter um efeito muito maior do que deixar isso para fazer mais tarde. Assim, nunca é tarde para começar a investir. Ainda desse a gente tá fazendo uma live e aí um colega perguntou eu tenho 42 anos, dá tempo de eu investir? Eu falei, pô, claro que tá. A expectativa de vida nossa é acima de 80 anos, então teoricamente você tá na metade da vida, então dá tempo, tá, claro, só que quanto mais tempo você demora para dar esse primeiro passo, você vai haver uma necessidade de um aporte maior. Então o colega que começa desde cedo, que conseguiria colocar, por exemplo, R$ 1.000 por mês, daqui a 20, 30 anos ele vai ter um patrimônio muito grande. Só que para o mesmo médico que já tem 50, para ele alcançar o mesmo patrimônio, vai ter que investir 5.000, 10.000. Então vai ter essa diferença em termos de aporte. Mas o quanto mais cedo começar, isso vai ser fundamental. Então, realmente, o que a gente vê não é o quanto de renda, mas assim, o gasto realmente, no geral, ele acaba sendo o mais importante. E aí, claro, tentar diversificar a sua renda, também não ficar tudo só no local. Tem colegas que às vezes dependem só de um hospital. Teve um caso que a gente atendeu em setembro, por exemplo, que o médico, mais de 90% da renda dele vinha só um plano de saúde aí famoso. E aí, desde fevereiro, ele estava sem receber desse plano. Então chegou para a gente em setembro, 7 meses já de atraso de salário, com mais de 500.000 de dívida, porque tinha ali um padrão de vida de 50, 60 mil reais por mês. sem reserva A financeira. reserva era muito pequena, não foi suficiente para todo esse tempo. E aí então chegou realmente já cheque especial, agiota, enfim, foi uma Caramba. situação bem delicada. A sorte que tinha ali nos imóveis, a questão dos imóveis, né? E aí só que a gente teve que fazer uma estratégia ali para que os imóveis servissem de garantia para a gente poder conseguir fazer empréstimos e tudo, com taxas menores, com taxas mais tranquilas, para a gente poder conseguir pagar essa dívida aí. E aí, então, são situações que acontecem quando você depende fica quase que 100% dependendo de um emprego só, por exemplo. Então, realmente, são essas situações que a gente vem acompanhando e o que a gente foca mais realmente é ter esse controle nas despesas, para depois sim aumentar e diversificar a renda mesmo, que é fundamental, e não ficar dependente só de plantão, porque de fato, no geral, quando a gente vê 10 anos ali de plantão, já não consegue mais, o corpo realmente não aguenta, principalmente ali plantão de porta, plantão de UTI, onde a gente trabalha, a gente vê muitos colegas ali, realmente o cansaço bate. Teve agora a pandemia que passou, né? Realmente foi um momento muito delicado, foram 2, 3, 4 anos ali bem difíceis. Então, muita gente realmente acabou até desistindo mesmo de plantão, saindo, porque realmente a situação foi bem complicada. Então, realmente, são pontos bem interessantes que a gente leva sempre em consideração. A despesa, ela é fundamental nesse aspecto. E realmente o médico tem uma vida estressante, né? Como você falou aí da pandemia, síndrome de Sim, burnout, e essa saúde financeira impacta muito, né? Então, se você tem uma boa saúde financeira, sim. você melhora muito a Mas, no qualidade final de das contas, a gente sempre fala que o paciente é que ganha com isso, porque você vida. vai para um plantão, vai para um consultório, super tranquilo, sabendo que seus boletos estão pagos, sabendo que se acontecer alguma coisa, você tem ali uma reserva, você tem um bom seguro de vida, por exemplo, para cobrir ali uma renda, tem um bom plano de saúde para que caso aconteça alguma coisa também, você vai estar tranquilo. Então, você vai trabalhar
de maneira bem tranquila. Então, a saúde financeiramente ela é fundamental e até impacta em casamento também, muitos casos de divórcio por conta da questão financeira. Então, realmente, tudo isso tem um impacto bem importante. Então, tá com isso tudo muito bem organizado, faz com que você trabalhe de maneira bem mais tranquila a parte médica, que vai agradecer, e o paciente na ponta, que vai ser o principal beneficiário disso tudo. Em relação à parte, financeira, a gente tem visto também muito no mercado falando, e até mesmo a gente da área do marketing, né, com a ideia de que o médico tem que buscar o paciente high ticket. Até que ponto isso é viável, né? Quem é esse paciente high ticket que as pessoas estão procurando, né, que parece ser uma cabeça de bacalhau, assim, né, você, ouve falar, mas nunca viu, né? Existe isso realmente? E isso, vai trazer realmente para o médico um retorno financeiro interessante do ponto de vista, né, da renda dele? Então, isso aí realmente está num grande boom, né? Muita gente fala que até é uma bolha, que isso pode provavelmente estourar, enfim. Que de fato, quando você entra ali no Instagram da vida, enfim, você vê de fato muita gente vendendo essa ideia de que você precisa ter os famosos programas de acompanhamento, que não basta, você não pode ser só um médico de consulta de vender sua hora de consulta, você tem que ter um programa de acompanhamento e também não ser só com o médico, ser uma equipe multidisciplinar em que você consiga vender esses programas e, consequentemente, você consegue escalar o seu consultório, você consegue então ter uma renda teoricamente muito maior, porque enquanto você está ali com um paciente só com 1 a 1, você tem um limite ali de paciente que você pode atender por dia. Quando você envolve uma equipe multidisciplinar, você pode atender mais infinito, né? Num dia você vai com um médico, num dia você vai com um fisioterapeuta, num dia você vai com um nutricionista, então você consegue escalar isso muito mais. Agora a questão é, será que tem paciente para tudo isso? Esse que é o grande ponto. Em Belém do Pará? Então, em Belém ainda piorou, né? Então, realmente, é ter muito cuidado. Então, tem muita gente realmente vendendo como se fosse uma ideia tão fácil assim. E aí, tudo bem, a gente concorda que, a gente até fala que o consultório que está cheio, que tem fila de espera, está errado, por exemplo. Porque não era para estar com fila de espera. Fila de espera, isso sim, provavelmente significa que o seu valor está barato. Isso aí é fato. Isso aí a gente vê que de fato faz sentido. Então, se você está cobrando ali um valor X e o seu consultório está lotado, você está com uma agenda muito lotada, está tendo fila de espera, é porque você está, provavelmente exige, já está no momento de aumentar esse valor. Isso aí é fato. Agora a gente tem que ter muito cuidado, porque existe uma venda de facilidade assim que na prática não é tão simples assim. Até porque a maioria da população brasileira é uma população endividada de maneira geral, então não vai ser todo mundo que de fato vai conseguir pagar esse programa de acompanhamento de 5, 10, 15, 20, 30 mil até mais, que a gente já vê por aí, como se fosse tão simples ser vendidos assim, e não é. Realmente não são tão simples, não. E Pois não. não, é porque eu ia perguntar, emendando, né, nessa história, é também a história do cara que está atendendo 40, 45 pessoas do plano de saúde e quer, né, sair do plano de saúde e ir para o particular, que eu acho que também é uma outra virada Sim. de chave que muitos médicos, né, também buscam, né? O que que a gente pode, né, aconselhar nessas Aí, horas? aí precisa ser feita uma transição, né? Precisa realmente começar a ter um consultório, alugar que seja inicialmente, né? Para logo não fazer logo uma movimentação muito grande. E aí precisa ser feito isso de forma. Essa transição precisa ser de forma muito tranquila. E aí entra, por exemplo, a fundamental redes sociais, começar a ter uma rede social bem feita, ter um posicionamento ali para ir gerando realmente autoridade e fazendo isso de forma devagar, né? Fazendo com muita calma. Não adianta simplesmente parar, parei de fazer consultório hoje, no plano, e vou começar o consultório amanhã, já acha que vai ter muito paciente. Então precisa ser criado todo um processo, e aí precisa ser feita uma espécie de uma transição de carreira, realmente. É como se fosse uma transição de carreira ali, do consultório de plano de saúde, que realmente é absurdo. O que a gente está vendo hoje em dia, R$ 30 para um oncologista, não faz sentido. Realmente é uma loucura total. Então, tem vários colegas de várias especialidades que estão saindo, de fato, dos planos de saúde. E aí, no final das contas, quem sofre é o paciente, né? Com uma dificuldade financeira, porque tem realmente que pagar, porque tem o plano e acaba que não serve. Hoje em dia, a gente até fala que muitos planos de saúde a gente tem ali só por conta de emergência, de internação, UTI, enfim. Mas assim, para consulta, infelizmente, muitos planos estão ficando muito ruins, não pelo plano em si, mas pelo fato dele pagar muito pouco, né? Porque os colegas médicos estão saindo mesmo e buscando outras oportunidades. Então precisa ser feito isso de forma muito bem tranquila, fazer essa transição aos poucos. E aí, aumentando, otimizando esse consultório. E hoje em dia tem vários profissionais que acompanham, os colegas conseguem ajudar a estruturar bons consultórios. Aí entra aquela parte de que o médico não entende nada de gestão, então fazer ali uma parte de gestão, a parte de educação financeira, aí já seria mais uma educação financeira da parte de PJ, de pessoa jurídica, né, empresarial, não necessariamente a parte de educação financeira de investimentos em si. Então precisa de fato ser muito bem acompanhado. Aí entra a importância das mentorias, dos acompanhamentos, que você faz ganhar muito tempo, né? Você, em vez de ficar perdendo várias horas, vários meses
meses para montar aquilo ali. Hoje em dia tem muita gente realmente muito bom, profissionais muito bons, que já consegue ter direcionamento. Olha, faz isso, aquilo e outro, e você já tem já uma estratégia muito mais pronta do que ficar perdendo muito tempo aí e perdendo dinheiro, que é o mais importante, né? Que tempo hoje em dia é dinheiro, não tem como perder. A minha pergunta é sobre cartão de crédito. Eu tenho colegas que têm 12, né? Nossa. Com Então, 3 eu quero matar 2. pois é, herói ou vilão? No geral, vilão. Faria defesa de vilão. Quando a gente começa ali, né, quando a gente faz essa consulta inicial de diagnóstico patrimonial, começa ali receitas, despesas fixas, aí geralmente o último pedaço, a última parte é o cartão de crédito. E quando a gente chega no cartão de crédito, o médico já fala, já sabe que é o problema. Então ali 15, 20, 30 mil de fatura que não sabe, a maioria das vezes não sabe onde é que está gastando. Aí, então aqui, geralmente um dos planos de ação que a gente pede para o colega fazer no primeiro encontro é pegar a fatura, ali as últimas 2, 3 faturas, e separar, tentar separar ali o que é fixo e o que é variável, começa a descobrir 6 mil de iFood, 5 mil não sei de quê, as famosas assinaturas aí de streams, R$ 1.000 por mês, enfim. Aí a gente vê realmente que a situação é bem delicada. Então, no geral, o cartão de crédito acaba sendo vilão. Agora, quem já tem uma organização financeira consegue aproveitar muito bem o cartão de crédito para a parte de milhas, por exemplo, para viajar muito mais barato. Aconteceu inclusive comigo isso ano passado, em outubro, mês do meu aniversário, a gente resolveu em cima da hora fazer uma viagem para Fortaleza, e aí tinha milha já que já vinha fazendo há muito tempo, consegui comprar ali, paguei só as taxas lá de milha, R$ 300 mais ou menos. E no mesmo dia eu entrei no site ali e ia gastar R$ 5.000 se eu fosse fazer Eu já em tive essa dinheiro. experiência positiva comigo, também recomendo. Agora, 12, Mas é um. 12 cartões não faz sentido. Um, dois ali, porque tem a questão das estratégias com milhas, por exemplo, de sala VIP, acesso à sala VIP, alguma Isso. coisa ali. Então, às vezes, ali um Visa, um Master, alguma coisa assim, um Amex diferente, mas 12 é exagero. É demais, é demais. E eu também tenho uma outra dúvida, né, que a gente tem ainda visto, né, somente como estrategista de marketing, ainda há uma resistência dos médicos em ver que o marketing é uma despesa e não é um investimento, e quanto menos ele puder fazer em marketing, parece que é a melhor solução. Qual é a sua opinião sobre esses investimentos em marketing? É gasto ou é Não, ele investimento? pode ser investimento desde que seja bem feito. Porque realmente também, infelizmente, já teve casos de colegas que chega pagando, quando a gente vai fazer análise de despesa, eu pago aqui 2.000, 1.600, 2.000, 3.000 por mês de marketing, mas o marketing que eles falam é simplesmente fazer uma postagem bonita ali no Instagram que não vai resolver. Se você não tiver um posicionamento bem feito, se você não tiver ali mostrando uma autoridade, mostrando o que você está fazendo, não vai adiantar simplesmente pagar por pagar. Então, o marketing bem feito ele é fundamental, precisa ter ali uma equipe de vendas, precisa ter um acompanhamento realmente bem de perto para ser feito. A sua secretária precisa estar muito bem treinada, não é simplesmente botar uma pessoa ali e é para atender telefone que não vai resolver, então precisa ter todo um treinamento para acompanhar. Então o marketing bem feito ele é fundamental, realmente hoje em dia não tem como, com a sessão das redes sociais, e aí não é só Instagram, é Google, enfim, hoje em dia até TikTok, essas coisas todas, hoje em dia já dá para fazer anúncios, dá para fazer vendas através desse tipo de plataforma. Então, realmente, o marketing bem feito ele é fundamental. Agora, o cuidado realmente é com essas empresas que simplesmente vendem o marketing como se fosse fazer uma postagem bonita, deixar o Instagram perfeito, mas que na verdade não vende nada. Então, esse que é o cuidado que precisa ter. A gente está falando de medicina, mas isso obviamente impacta todos os profissionais de todas as áreas que não são da área financeira. E era muito interessante se pudesse colocar nas escolas a educação financeira como uma disciplina, Sim, né? fundamental. É fundamental, Ou porque até no curso de medicina, né? Mais ainda. E não só educação financeira, É, como a parte de gestão mesmo. gestão. Saber, pelo menos, como começar um consultório, por exemplo, do zero é fundamental. exatamente, eu acho isso super importante. Hoje a gente não pode mexer, porque tem as diretrizes básicas do curso, que o MEC que estipula, mas eles atualizaram agora, nós somos obrigados agora a botar IA, botar os povos originários, uma série de mudanças, a doença mental, né? Mas a educação financeira é inerente a tudo, ao Sim. bem-estar. Então, seria muito interessante. Com certeza, seria fundamental realmente ter desde o início ali da faculdade, algumas estratégias interessantes para a parte financeira mesmo. Eu acho que uma coisa que é importante também, porque o cara, quando está bem financeiramente, ele consegue investir na carreira dele, Sim, né? exatamente. Então, assim, além da Exatamente. qualidade de vida, a gente consegue ter médicos mais qualificados. Pô, o cara ir para Nova York, né, para Fazer um participar de um fellow, congresso, fazer um fellow, bote aí dinheiro é, na mesa, né, Aí, que
E alguns vão ser gestores, diretor de hospitais, de Que precisa, clínica, né? e Precisa ter. Não, precisa não vai ser, não entender. tem só o médico, o técnico ali, né, que faz de fato a medicina ali que atua. Exatamente. Precisa ter o gestor de tudo isso. Diminuição E de o ideal é custo. que o gestor seja da área médica, né? Porque senão também a É. gente sabe que tem, às vezes, muitos problemas quando o gestor não é da área médica, não entende a realidade do paciente, né? Doutor Davi, estou aqui com o Manual Prático de Finanças e Investimentos para Médicos, o método para médicos organizarem suas finanças, acumularem patrimônio e receberem renda passiva mensal, ou seja, o dinheiro vai trabalhar para você, né, reduzindo a dependência de plantões e consultórios do Dr. Tiago Pereira, né, escrito, né, e editado pela X Editora, Isso. ou a IEX Editora, talvez, né, alguma coisa nesse sentido, né? Recomendação dessa leitura, doutor, para todos os médicos, independentemente se está começando, Com se certeza. está procurando sossego. Queria poder colocar isso em todas as faculdades, pelo menos ali no internato, no último ano, seria fundamental já começar da forma correta. Ali, desde o primeiro salário, realmente o ideal é que o médico começasse a organizar. Claro, não é investir, não é em bolsa de valores, não é isso, mas saber, não, pelo menos não cometer os erros. A gente cita alguns dos erros ali, e comprar logo um carrão, comprar logo uma mansão, uma casa, logo sair financiando. Então, pelo menos evitar os erros, isso já vai fazer com que ele ganhe muito, deixe de perder muito dinheiro lá na frente e vai fazer ele ter essa tranquilidade, ter essa saúde financeira adequada. Então, só o fato de realmente dele não cometer esses erros já vai ajudar bastante. E aí depois sim, vai organizando, vai ganhando mais e vai começando a pensar na parte de investimento propriamente dito. Quando eu comecei tudo isso, eu achava que eu ia falar de investimento, mas na verdade quando eu fui ver, o problema é muito antes, que a verdade é essa, é saber quanto ganha e quanto gasta, mas de um médico normalmente não tem nem essa noção. Então, quando a gente abriu ali o Instagram, era para falar só de investimento, ia falar de bolsa de valores, de fundos imobiliários, de ações, mas depois eu comecei a ver que realmente o problema do médico não era saber onde investir, era saber o que gastar, quando gastar, ter estratégia, direcionamentos específicos e não ser enganado, e simplesmente sair comprando as famosas multipropriedade da vida, de ir numa viagem ali, Salinas, e aí ser ali induzido a comprar uma multipropriedade achando que vai resolver o problema dele, que ele vai viajar e acaba cometendo vários erros, enfim. Então, realmente são situações. E aí, o nosso grande objetivo, a gente já está chegando a 3.300 livros, mais ou menos, vendidos aí para todo o Brasil. Todos os estados têm o nosso livro, graças a Deus. Mas o nosso grande objetivo seria realmente colocar isso em todas as faculdades. Seria bem interessante. E como é que os colegas fazem para adquirir o livro? Então, tem o nosso Instagram, que lá no link da bio do nosso Instagram tem o link direto para conseguir acessar o livro, a gente consegue enviar ele com frete grátis para todo o Brasil. Qual É, é o link do o Instagram? Instagram é dr Thiago com TH, dr Thiago Investe. Tudo junto com um T mudo no final. Então, lá o nosso Instagram, você consegue acessar lá todo o nosso acompanhamento, nosso livro, tem o nosso livro físico, a gente tem um outro livro, que é um livro também só digital, que fala só sobre a parte de reserva de emergência, mas esse é o nosso carro-chefe aqui, Consultoria. nosso queridinho. E tem o nosso, claro, também nosso acompanhamento, que a gente faz um acompanhamento, como eu falei, totalmente individual, totalmente personalizado, então a gente entende, procura entender primeiro se faz sentido a gente conseguir ajuda, a gente vai conseguir ajudar, então a gente monta ali, faz ali uma reunião, uma reunião de diagnóstico financeiro inicial, para entender como é que está, que momento o colega está, para depois sim a gente saber se a gente consegue de fato ajudar, e aí sim a gente então monta uma estratégia específica para aquele caso daquele médico ali. E a gente tem acompanhamentos então ali de 3 meses, de 6 meses, até de 12 meses, que é o nosso acompanhamento mais longo, onde a gente vai conseguir então direcionar os colegas ali a ter essa estratégia patrimonial e não só a parte de investimento, como eu falei, mas todo o contexto mesmo de planejamento financeiro como um todo, que inclusive foi uma certificação nova que a gente tirou agora recente. Na verdade, tiramos a primeira parte da certificação, que é a de planejador financeiro, que é o famoso CFP, que é uma certificação internacional, então, que tirou recentemente, justamente para poder ter essa visão geral e não só a parte de investimento propriamente dito. Parabéns pelo trabalho. Acho super interessante, um Muito tema obrigado. palpitante. Eu leciono em duas faculdades de medicina e sempre que eu faço evento, eu convido alguém, né? Obviamente, eu não lhe conhecia pessoalmente, levava gente de bancos. Agora já tem para quem convidar Colega médico que falar trabalha, direto com né? os Já vi vários eventos desse que levavam, obviamente, alguns assessores, enfim, ali, que a gente sabe que, na maioria das vezes, infelizmente, acabam levando os colegas a colocarem produtos ali. Sei, É o muito médico com cara interessante. de Pix, né? É. Com cara de Pix aí, né? Então, e hoje em dia nas redes sociais você vê ali muita gente que nunca falou com médico, e de repente virou especialista em médicos. E a gente tem, graças a Deus, a gente tem essa vantagem. Muita gente chega com a gente e fala:
Pô, eu te pergunto, né? Por que você chegou até a gente? Não, foi interessante, porque pelo fato de você ser médico, ter isso na realidade. Então, por isso que os acompanhamentos, os atendimentos eu mesmo que faço questão de eu mesmo fazer, justamente por entender a realidade do colega. Ainda estar atuando como médico também, então realmente conviver ainda com colegas É médicos bom e que se entender a diga, né, realidade. doutor? Exatamente. E a gente está chegando ao final, né, doutor, do nosso encontro, mas queria deixar aqui uma pergunta. Pode parecer capciosa, mas é uma pergunta que você vai entender qual é a minha intencionalidade, né? Obviamente você continua como médico, mas segue, né, na sua trajetória, né, ensinando e ajudando as pessoas a fazerem investimentos mais inteligentes, né, mais saudáveis. Mas onde foi a maior transformação da sua vida? Foi na medicina ou foi no investimento? Ah, na medicina, com certeza. Na medicina. Minha de família, classe média baixa, enfim. E aí, realmente, a medicina me possibilitou, primeiro, a parte, assim, humana mesmo, de ajudar várias pessoas. Como pessoa, Sim, mas exatamente. de paciente barra cliente, onde foi que você encontrou Enfim. melhor... Aí essa parte de educação financeira está sendo muito interessante também, porque realmente a gente consegue ali, a gente tem feedbacks muito interessantes de colegas assim. Já chegou colegas assim, olha, não tenho mais o que fazer, já tentei de tudo, burnout já tive, já tomando remédio, psicólogo, enfim, terapia, e realmente a gente consegue também estar conseguindo ajudar ali, ter um feedback bem interessante nesse sentido, realmente. Mas assim, cada um dentro da sua paciente também é muito interessante, ainda mais eu que trabalho em terapia intensiva, então ali entre a vida e a morte ali o tempo todo, então a gente já teve das duas coisas, foram bem interessantes, retornos assim, bem interessantes, feedbacks positivos assim, bem interessantes, tanto na parte de educação financeira, mas também como com os pacientes, né, na lida com o médico mesmo. Continua sendo uma forma de salvar vidas, Sim, né? Porque exatamente, né, uma saúde não financeira e a gente desestruturada sabe muito bem que realmente tanto aquela parte, por exemplo, a parte do casamento, que quebra mesmo muito o Com casamento, é uma das certeza. maiores causas de divórcio, realmente é a saúde financeira, e até, infelizmente, as situações mais graves aí, envolvendo perda de vida mesmo, Tudo, por estar com a saúde suicídio. financeira, exatamente, por estar com a saúde financeira, assim, uma situação realmente que já não tem mais o que fazer, já está vira uma bola de neve ali, que já não vê mais saída e acaba, infelizmente, às vezes cometendo suicídio, por exemplo, enfim, outras situações muito mais graves, né? Certeza. Doutor, obrigado pela sua presença A gente aqui. que agradece. Foi esclarecedora e eu acho que ela acaba contribuindo também para os médicos, né, se sensibilizarem, né, da necessidade de fazer investimentos. Não é só ganhar dinheiro, não é só dar plantão, não é só comprar imóvel, né, investir tudo, né, num único segmento. É importante ter uma estratégia nesse sentido. Obrigado, parabéns pelo trabalho, doutor Davi. Obrigado também pela parceria nessa conversa aí. Trouxe aqui de presente para vocês dois, um para cada, Muito obrigado. para já ajudar também a dar algumas orientações iniciais. Tá bom? Muito obrigado, a gente recebe com muito carinho. E para você, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Bem-vindos ao Média Autorium Podcast.